iniciando um livro novo, que é o livro do Eugene Peterson, cujo tema é Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Discipulado numa Sociedade Instantânea. Hoje estaremos apresentando o primeiro capítulo, onde eu buscarei responder esta pergunta que ele mesmo faz no livro. Discipulado, o que faz crer que pode apostar corridas contra cavalos? Na segunda aula, que vai ser dada na semana que vem, nós iremos falar sobre o arrependimento, cujo título ele dá Estou fadado a viver em Meseque. Na terceira aula, nós falaremos sobre a providência. Deus o guarda de todo e qualquer mal. Esse livro foi escrito a partir dos cânticos de subida, que se encontra nos Salmos 120 até 134, num total de 15 salmos. O autor entende, corretamente ao meu ver, que não é possível ter uma vida de longa obediência sem, contudo, ter uma vida de oração a cada dia mais profunda. E o livro que Deus nos concedeu para que usássemos como livro de oração foi o livro dos Salmos. Contudo, ele observava que os crentes não oravam os Salmos. E a razão que ele encontrou foi a distância gramatical e rítmica das poesias hebraicas encontradas no livro de Salmos. Então ele resolveu compor a paráfrase da escritura chamada a mensagem, pondo a escritura dos seus originais na linguagem cotidiana americana e, posteriormente, para nós de língua portuguesa traduzida. O autor ele começa o livro no seu primeiro capítulo fazendo uma afirmação. Ele diz o seguinte: o mundo não é amigo da graça. Essa é a primeira frase do autor, Eugene Peterson, no seu primeiro capítulo. Mas por que ele faz essa afirmação? É bem simples. Quando alguém assume um compromisso em ser servo de Jesus Cristo e confessa ser ele o seu Senhor e Salvador, uma multidão não se forma de imediato para aplaudir a decisão. Geralmente, os amigos e familiares que não têm a mesma confissão não se reúnem para parabenizar pela escolha e decisão tomada. Ao contrário do esperado, o que acontece é hostilidade, desaprovação e indiferença, além de uma forte oposição em muitos dos casos. Estamos, contudo, bem cientes de que isso vai nos acontecer, caso ainda não tenha acontecido. E se ainda não aconteceu contigo, meu irmão, reflita por um momento se você tem de fato vivido o Evangelho. O próprio Cristo nos disse que passaríamos por dificuldades, pois ele foi odiado, como podemos ver em João, no capítulo 15, do versículo 18 ao 19. João diz o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que, antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Como vimos acima, o Senhor Jesus nos alertou sobre as dificuldades que nos sobreviriam e nos deu esperança, quando disse em João 16, versículo 33, na parte B: no mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Aquilo que Cristo fez é a nossa esperança. Apesar de passarmos por dificuldades aqui, neste mundo, nesse sistema que é controlado por Satanás, não devemos temer ou nos desesperar. E a razão de podermos ficar em paz é aquilo que o Senhor fez na cruz, subjugando assim todo esse sistema, tornando possível a expansão do seu reino através da pregação do Evangelho. Essa é uma das razões de estarmos aqui. Cristo comissionou os seus discípulos a irem às nações e pregarem o Evangelho. E quem somos? Somos seus discípulos ou não somos? É certo que neste mundo sofreremos além das retaliações e ataques do inimigo. Também sofreremos com ataques dele se utilizando de nosso próprio coração pecaminoso.
Notem que ele não é nem um pouco criativo. Durante toda a história da redenção e da igreja, ele usa dos mesmos artifícios, como plantar o joio no mesmo lugar do trigo. Onde temos que lutar contra as mesmas heresias ensinadas no período patrístico, como o arianismo, ensinado pelas testemunhas de Jeová de hoje em dia. Porém, como o autor nos lembra, o fato de sabermos que ele não é criativo não facilita a resistência a ele. Agora, se tratando dos ímpios, eles nem mesmo percebem que estão sendo tentados e vivendo uma vida de pecados. Pelo contrário, acham que estão vivendo o correto, pois para aqueles que não receberam um coração de carne, é impossível perceber a sutileza de Satanás e as suas inclinações naturais, que vão em direção oposta ao motivo pelo qual existem, para a glória de Deus. Para eles, as tentações e pecados são imperceptíveis e naturais, chegando até resistir de forma ferrenha contra os que insistem que suas vidas estão indo em direção oposta ao proposto para o qual foram criados. Contudo, por mais que não admitam ou consigam perceber com clareza, lá no fundo, sabem que estão agindo de forma errada e os seus corações os condenam. O autor do livro traça um paralelo muito interessante e eu proponho uma pergunta para vocês. Somos turistas ou peregrinos nesse mundo? Um de cada vez, já que todo mundo está querendo falar, eu mesmo vou falar. Qualquer um que já leu o livro de Hebreus sabe que somos todos peregrinos e não turistas. Uma das coisas que certamente nos atrapalha enquanto peregrinos é achar que qualquer coisa possa ser adquirida imediatamente com velocidade. Tudo na modernidade aponta para velocidade e rapidez. Olhem as redes de alimentação. As maiores e mais conhecidas são as conhecidas e famosas redes de fast food, onde pedimos um lanche e 10 ou 15 minutos depois já está em nossas mãos para degustar. Outro caso são os comerciais rapidíssimos, com muitas informações, sendo jogadas na tela de nossas televisões em questão de segundos. Ou nos manuais milagrosos que nos prometem conseguir coisas difíceis, o que pessoas conseguiram com muito tempo e esforço, de forma rápida. Com essa nossa sociedade consumista, até mesmo o evangelho é mercadejado e é achatado até ser adequado aos moldes dos períodos atuais. A mensagem do evangelho é pregada e muitos, de fato, dão atenção a ela. Porém, o que vemos é uma dificuldade imensa de que as pessoas permaneçam interessadas na mesma mensagem. Muitas das vezes, a mensagem é trocada por um filme, uma peça de teatro ou qualquer outra coisa, menos a mensagem pregada do evangelho. Pois as pessoas estão com uma dificuldade grande de se manterem atentas a qualquer coisa que dure menos do que 20 minutos. Muitos afirmam ter nascido de novo, mas a evidência de um discipulado cristão maduro é fraca na vida dessas pessoas. Voltando ao consumismo, o evangelho pode ser oferecido de inúmeras maneiras, como num embrulho novo de bala. Mas quando esse embrulho novo deixa de ser novidade, ele está pronto para ser jogado fora no lixo. E que alguém invente uma maneira nova de vender o evangelho para que se torne atraente de verdade novamente. Há, na verdade, um mercado imenso de experiência religiosa para dar e vender. É só ir lá e pegar. Não há mais uma busca e até mesmo há pouco entusiasmo para a busca paciente de aquisição de virtude. Há pouca vontade de assinar o contrato de uma longa aprendizagem naquilo que gerações cristãs anteriores chamavam de santidade. Como nos diz o autor do livro, em nosso tempo, a religião foi tomada pela mentalidade de turista. Ela se tornou como uma visita a um local atraente, quando temos tempo disponível. Para alguns, é um passeio semanal à igreja, e para outros, visitas ocasionais a cultos especiais. Outros, com inclinação para o entretenimento religioso e diversão sagrada,
planejam a vida em torno dos eventos especiais, como retiros e conferências. O discurso, muitas das vezes abre aspas, vamos para ver uma nova personalidade, ou ouvir uma nova verdade, ou obter uma nova experiência e assim ampliar nossa vida, que sem alguma novidade seria monótona. Fecha aspas. A vida religiosa é definida como a mais recente e a mais nova. Zen, curas de fé, potencial humano, parapsicologia, vida de sucesso, coreografia no santuário e o Armagedon. Há de se tentar qualquer coisa, contanto que se pareça novidade. Certamente, uma das maiores dificuldades para o serviço pastoral do século XXI tem sido lidar com a paixão pelo imediato e o casual. Isso pontua Gore Vidal. Todo mundo está com pressa. As pessoas dirigidas nos cultos, as aconselhadas, as que recebem visitas, as pessoas que recebem orações, que ouvem pregações e são ensinadas. Todas elas querem atalhos. É só olharmos para as perguntas rápidas nos stories do Instagram. Só querem respostas fáceis e rápidas para problemas difíceis. São impacientes por resultados. Quando na vida, e muito mais na vida religiosa, as coisas são lentas, demoradas e difíceis de conquistar. Essas pessoas adotaram o estilo de vida de um turista e só querem os pontos altos. Porém, um pastor não é um guia turístico. A vida cristã não pode ser vivida desta maneira. Ela não pode ser amadurecida por pessoas com mentalidade e estilo de vida turística. Ela precisa ser adotada por uma mentalidade de peregrino e de discípulo. Como cristãos, precisamos resistir às tentações e tendências do mundo, que não são em nada adequadas. Devemos resistir à tentação de fazer com que a vida relacional com Deus seja como um cardápio das redes de fast food, onde eu escolho o que eu quero e em 10 e 15 minutos já está disponível para consumo. A vida com Deus é muito mais do que isso. Precisamos entender que nos relacionar com Deus nos levará para caminhos muito difíceis e processos muito lentos. Vejamos um personagem bíblico, para fim de exemplo, como Abraão. Deus chamou Abrão para sair da sua terra e da sua parentela, com uma promessa de receber uma terra que ele desconhecia até mesmo a direção, como está descrito em Gênesis 12, do versículo 1 ao 9. Ele seria um canal para abençoar todas as famílias da terra. Outro drama na vida de Abrão era o fato dele não ter herdeiros de sangue, pois sua esposa Sarai era estéril. Como ele receberia a terra e a sua descendência povoaria a mesma se ele não tem herdeiros para dar continuidade à linhagem e a promessa de Deus se cumprisse? Abrão recebeu a promessa de ter um filho aos 75 anos, como descrito em Gênesis 15, do versículo 1 ao 21, e Gênesis 18, do versículo 10 a 11. E ela só foi cumprida quando Abrão tinha 100 anos, como descrito em Gênesis 21, do 1 ao 8. Foram 25 anos de espera para receber o que Deus lhe prometeu. Enquanto isso, Deus trabalhava no caráter e se fazia ser conhecido a cada dia mais pelo casal, influenciando assim toda a sua descendência e toda a humanidade, como Deus prometeu a Abraão, por meio de Cristo, que é o seu descendente. Ele se tornou um canal de bênçãos para todas as famílias da terra de fato. Sob a promessa de herdar a terra, Abraão nunca recebeu plenamente a terra de Canaã. Ele teve somente um pequeno pedaço que ele comprou, que era a caverna de Macpela, onde enterrou a sua esposa Sara. Era preciso que a medida dos pecados dos povos cananeus se enchesse, como Deus disse em Gênesis 15:16, para que aí então Deus exercesse juízo, utilizando do poderio militar dos hebreus para expulsá-los e exterminá-los de lá, em muitos dos casos. O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz que apesar de não desfrutarem de serem os donos da terra de Canaã em vida, eles receberam algo ainda melhor. Uma terra onde se tem fundamentos, a pátria superior e celestial. Eles viram e vislumbraram a promessa de receberem a terra e se alegraram, pois creram que Deus era fiel para cumprir.
apesar de não estarem vivos para recebê-la. Contudo, herdaram, como vimos, a pátria celestial. Vejamos o comentário de Kistemaker sobre a passagem de Hebreus 11. Agora, vou buscar conceituar um pouco com vocês o que é ser discípulo e peregrino. Há duas designações bíblicas dadas para nós, cristãos, para nos basearmos e vivermos, que são: a primeira designação é ser discípulo. O ser discípulo nos diz que somos pessoas que passamos a vida toda conectada como aprendizes do nosso mestre, Jesus Cristo. Para o judeu, quando você se torna discípulo de um rabi, este será o seu mestre até o fim da vida. Portanto, se escolhermos ser discípulos de Cristo, estamos com a nossa vida completamente conectada a dele, num relacionamento de aprendizado e crescimento. Um discípulo não é alguém que aprende numa sala de aula, mas que aprende na vida cotidiana, semelhante a um ferreiro ensinando ao seu aluno a como forjar uma peça de aço na prática, com martelo e bigorna. Não adquirimos informações sobre Deus somente no discipulado, mas habilidades de fé. A outra designação, que vimos um pouco antes, é a designação de peregrinos, que, caso não formos, não seremos dignos de receber a herança nos céus. Ser peregrino significa ser pessoas que passam a vida indo para um lugar, que no nosso caso é irmos em direção para Deus, passando pelo único meio, que é Cristo. Reconhecemos que este mundo não é o nosso lar e saímos em direção à casa do nosso Pai Celestial. É importante frisar que não é possível chegar ao Pai sem filho, como diz o texto de João 14,6. Jesus respondeu a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos, dessa forma, correr em direção a Deus, sem olhar para trás, olhando firmemente para o nosso Mestre, deixando para trás todos os nossos pesos e fardos, abandonando todos os nossos pecados e aquilo que é contrário ao que o nosso Mestre nos ensinou e continua a ensinar. Eugene Peterson, no seu livro, nos conta que no seu trabalho pastoral, de discipulado e treinamento, descobriu um velho inário gasto. Era um saltério hebreu. Ele usou esse inário para o discipulado no seu ministério. O inário se chamava, quando traduzido, como cânticos de subida. Esses 15 salmos talvez fossem cantados em sequência pelos peregrinos hebreus enquanto subiam a Jerusalém às grandes festas e cultos ordenados por Deus nas Escrituras a eles. Topograficamente, Jerusalém era a cidade mais alta de Israel, e por isso, todos que viajavam para lá passavam muito do tempo durante a peregrinação subindo e subindo. Porém, essa subida não é somente literal, mas metafórica, como o autor diz. Abre aspas. A viagem a Jerusalém dramatizava uma vida vivida para cima, em direção a Deus. Uma existência que avançava de um nível ao outro no amadurecimento que se desenvolvia. O que Paulo descreveu como sendo o alvo onde Deus está nos acenando para seguirmos adiante, para Jesus, em Filipenses 3,14. E ele prossegue. 3 vezes ao ano, os hebreus fiéis faziam essa viagem para celebrar as festas ordenadas a eles em Êxodo 23 e 34. O povo hebreu foi um povo que foi salvo no Êxodo, cuja identidade foi definida e forjada no Sinai, e cuja preservação foi assegurada nos 40 anos de caminhada no deserto. Dessa maneira, eles subiam a estrada para Jerusalém regularmente para cultuar. Refrescavam a sua memória na festa da Páscoa no começo do verão. Respondiam como comunidade abençoada ao melhor que Deus tinha para eles na festa dos tabernáculos no outono. Eles eram um povo redimido, comandado e abençoado. E essas realidades eram ensinadas e comemoradas nas festas anuais. Entre uma festa e outra, o povo vivia essas realidades.
no discipulado diário até que chegasse o tempo de subir à cidade serrana novamente, como peregrinos para renovar a sua aliança com Deus. Esse é um bom pano de fundo para entendermos a nossa peregrinação e jornada de vida e fé. Nosso Senhor Jesus, semelhantemente, viajava a Jerusalém desde menino para as festas anuais, como descrito em Lucas 2. Cristo também peregrinou a Jerusalém e, quando tinha discípulos, também fez essas peregrinações. Nós, de forma semelhante, devemos nos identificar com os primeiros discípulos de nosso Senhor Jesus, como descrito em Marcos 10:32. Eles iam de caminho para Jerusalém, Jesus ia mais à frente, e eles o seguiam, perplexos e não pouco temerosos. Como os discípulos, também, muitas das vezes, estamos temerosos e perplexos com a caminhada cristã. Assim, muitas coisas maravilhosas durante essa peregrinação, mas muitos perigos de semelhante forma, como podemos perceber muito bem no livro escrito por John Bunyan, O Peregrino. Quantos perigos cristão não teve que enfrentar? Foram muitos. Mas o Senhor Jesus ia à frente dele, e mesmo quando ele se desviava do caminho, seja no Monte Sião, enganado pelo Senhor Legalidade, que o prometeu livrar-se do fardo de maneira mais fácil e errada, ou seja, no castelo do gigante desespero. O Senhor sempre provia meios para cristão retomar o caminho até a cidade celestial. Portanto, podemos ter certeza de que ele é fiel para cumprir o que nos prometeu e nos levar até a cidade celestial, apesar de nós. Ele proverá meios para nos livrar, se de fato somos dele, mesmo quando pecarmos contra ele. Contudo, atentem-se, não tentem a Deus, achando que Deus vai nos livrar das consequências deste mundo por decisões pecaminosas e erradas, pois de Deus não se zomba. Outro bom exercício para afastarmos a ansiedade durante a peregrinação é cantarmos esses 15 salmos, expressando a maravilhosa graça de Deus. Esses hinos nos fornecem coragem para enfrentar, apoio e direção interior para levar-nos para onde Deus está nos dirigindo em Cristo. Enquanto isso, talvez o mundo esteja nos dizendo para não nos preocuparmos com essas coisas, e que não existe salário para o discipulado que é longo, árduo, tudo. Aquele que nos prometeu é mais do que capaz e fiel de nos dar as maiores bênçãos, que é vivermos uma vida maravilhosa e de prazer ao seu lado durante toda a eternidade. Essa é a nossa maior recompensa, dada a nós não por qualquer mérito ou esforço, mas pelos méritos de Cristo. Portanto, vivamos a vida de peregrinos e discípulos, e não de turistas. E não busquemos apostar corridas contra os cavalos, mas a caminharmos devagar e sempre, até alcançarmos a nossa meta. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês esse texto de Hebreus 12, do verso 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem e nem desanimem. Alguém tem alguma pergunta?